Oi, gente, voltei, olha só. Dessa vez, e vim pra falar de um livro especial. Eu decidi vir aqui à luz do dia porque eu achei que seria uma ironia interessante, já que hoje a resenha é de Drácula, da edição da Dark Side. Que assim, que edição linda, viu? Olha isso aqui, parece uma bíblia e é lindo demais. Mas enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Ruth, eu faço resenha de livros e hoje a resenha é de Drácula. Eu não sei exatamente como começar essa resenha, pra ser bem sincera, porque assim, de certa forma todo mundo conhece Drácula e sabe mais ou menos do que se trata, mas essa edição é diferente. Eu acho que é a edição mais completa de Drácula que existe, assim, sabe? Começa com uma nota do sobrinho neto do Bram Stoker. E tem uma introdução muito completa, contextualizando a época que foi escrito, contextualizando teorias sobre a inspiração do Bram Stoker sobre Drácula, né? E desmentindo mitos sobre isso, falando um pouco sobre o Vlad Tepes, né? Que é o Drácula da história, digamos assim, que foi o príncipe que empalou muita gente, né? Vlad o Empalador. Desmistificando mitos, porque na verdade não existe registros de que Bram Stoker procurou biografia do Vlad, então não é fake news o bagulho de que o Drácula vampiro é inspirado no Vlad. É, tipo, completamente fake news. A edição é muito completa, assim. Eu fiquei umas 4 horas só lendo a introdução pra anotar coisa. E no final, nossa, depois que a história acaba, tem entrevistas com o Bram Stoker no final, tem entrevistas com outras pessoas famosas que tiveram acesso ao Drácula, tem um comentário do Arthur Conan Doyle, que é o autor que faz Sherlock Holmes. Tem uma carta de um príncipe que o Bram enviou o livro dele antes de ser publicado. Tem todos os registros de Drácula que foram, tipo, adaptações, tanto no teatro quanto no cinema, todas as adaptações que tiveram inspiração em Drácula, inclusive o Nosferatu. Tem uma das curiosidades dessa edição, é que o Nosferatu, ele foi uma adaptação ilegal, tipo, eles não compraram direito autoral, mudaram o nome dos personagens pra um negócio bem explícito, que era uma cópia, assim, tentando mudar os nomes, e era, tipo, justamente a adaptação mais fiel, digamos assim, de Drácula que existiu, tá ligado? Muito louco isso, mas enfim. Tem muita contextualização muito boa. Essa edição é simplesmente perfeita. E tem fotos, vocês sabem como é que é o capricho da Dark Side. Eu vou tentar dar um take aqui, vou gravar um vídeo, talvez, mostrando ele por dentro, a fitinha e etc, porque ele é muito lindo. Mas enfim, eu vou começar com a sinopse de Drácula e vou falar as minhas curiosidades, porque assim, não vai ser todo mundo que vai ler essa edição exclusiva do Drácula. A história não vai mudar, vai ser sempre a mesma. Mas essa edição tem muitas curiosidades que eu vou falar aqui. Então, pra quem vai querer ler a edição da Dark Side, algumas coisas que eu falar aqui vão ser spoiler. Pra quem não tem condição de ler a da Dark Side, ou, tipo, não tem dinheiro pra comprar, ou só não vai ler essa mesmo porque tem outra edição, eu vou fazer a sinopse, vai ser como se fosse curiosidades extras sobre o livro. E eu vou tentar fazer assim, porque tem muita curiosidade legal que eu queria falar sobre Drácula depois que eu li essa edição exclusiva da Dark Side. E é isso, vou começar com a sinopse. Muita gente, tem uma noção do que Drácula é, mas não sabe exatamente a verdade da história. Então, basicamente, o que acontece em Drácula? O livro começa com as cartas, o livro, ele é composto por cartas, diários, notas de jornal. São vários pontos de vista de outras pessoas. Nunca tem o ponto de vista do Drácula, inclusive. E o livro começa com os diários do Jonathan Harker. O que acontece? O Drácula, ele fica obcecado pela Inglaterra. Ele quer muito aprender o idioma, porque ele quer muito ir pra Inglaterra. Ele comprou um terreno na Inglaterra e ele pediu pro chefe de advocacia lá do lugar pra enviarem alguém pra ele ir lá assinar os papéis, né, de compra do negócio, mas ele também queria alguém para ensinar costumes ingleses para ele, para ajudar ele em questão de idioma, porque ele mora na Transilvânia, né, no leste europeu, assim, é um negócio muito longe, digamos assim, porque o livro foi escrito em 1897, então é muito antigo. E na época, a Inglaterra era o centro do mundo, era o epicentro do mundo, era o epicentro da cultura, era o epicentro da tecnologia. E era por isso que o Drácula queria ir para a Inglaterra. Ele queria conhecer isso, até porque para ter mais vítimas e espalhar mais coisas dele, porque a Inglaterra era o centro de tudo que estava acontecendo nessa época, por causa da era vitoriana e tal. Tem muita influência disso, inclusive, na história. Aí o Jonathan Harker vai, né? E um negócio assim que eu acho muito engraçado é que, no trajeto, literalmente todo mundo que o Jonathan tinha um contato chegava e falava, então, eu acho que você devia voltar pra casa, hein?
eu acho que você devia voltar pra casa. Por favor, volta pra casa. Não vai, não vai. E aí ele ficava tipo, estrangeiros legais, estrangeiros educados, carinhosos, mas eu vou nessa aqui. Tipo, ele tacou o foda-se pra todos os avisos, mas enfim. O Jonathan vai pro castelo do Drácula e aí ele fica lá por um tempo. E o Drácula deixa ele de prisioneiro enquanto ele aprende todos os costumes e todos os mapas de tudo de Londres que ele consegue. Depois já vem o Drácula vindo pra Inglaterra. Ele ataca a Lucy, né, que é a menina mais bonita do pedaço naquele momento. E aí vem o Van Helsing, vem todo o rolê deles descobrindo que tem um vampiro ali, que eles precisam caçar o vampiro e pipipipopopô. Beleza, Drácula mais ou menos isso. Depois de tantas adaptações e tantas coisas, fica meio difícil eu falar de Drácula, assim, dar um spoiler pra explicar coisas, porque o cinema mudou muita coisa de Drácula. E não só o cinema, né? Tipo, qualquer arte, porque Drácula é uma obra imortal que tá viva até hoje em quadrinhos e em histórias de heróis. Tem Drácula na DC, se não me engano, Drácula enfrenta o Batman, e tem Castlevania, né, que é o anime, e tem tudo um rolê e vem muitas fake news nesse sentido da história. Porque, um exemplo, tem muitas teorias sobre qual foi a inspiração do Bram para criar o Drácula, porque muita gente não sabe exatamente de onde isso surgiu. Mas é certo de que ele nunca pesquisou nada sobre o Vlad Tepes, que é o Empalador. Essa ligação dele com o Vlad Tepes é mais no sentido de ele estava vendo um livro, e esse livro tinha algumas coisas falando sobre a Romênia e estava falando sobre o Vlad Tepes. Só que uma curiosidade que o Bran notou foi a etimologia da palavra Drácula. Drácula no idioma valáquio significa diabo. E ao longo do livro de Drácula mesmo, ele faz vários trocadilhos sobre essa palavra, diabo, no livro. Tanto que em um momento o Drácula assina uma carta com o sobrenome Deville. Deville, Devil, diabo. Então assim, ele faz bastante trocadilho com essa palavra, e ele literalmente só pegou a palavra Drácula por causa da etimologia, mas isso não tem nada a ver com Vlad Tepes, o Empalador, que inclusive o cinema pegou muito pra inspirar o Drácula, né, em obras e tal. Tem muita referência ao Vlad Tepes, mas é completamente fake. Tipo, não tem nenhum registro de que Bram buscou a biografia do Vlad Tepes, mesmo que, tipo, meio que combine, porque o Vlad era um completo psicopata maluco que empalou 20 mil pessoas e molhava o pão no sangue pra comer. Isso é muito uma narrativa de vampiro, mas não é, foi só coincidência mesmo, não tinha nada disso de Vlad Tepes. Uma curiosidade também que eu vi nessa edição é que o Bram, ele nunca foi pra Transilvânia, ele nunca saiu da Inglaterra pra escrever os livros dele, ele só buscou livros que outras pessoas tinham escrito sobre a Transilvânia e fez a descrição dele baseado em outras pessoas que escreveram. E uma curiosidade que eu achei muito interessante é que o povo romeno odeia Drácula. Eles têm vergonha do livro. Porque, assim, não existe vampiro na mitologia deles. Vampiro é uma invenção muito do Ocidente e não existe. E, tipo, vampiro tá literalmente atrelado à Romênia. Quando você pensa em vampiro, você pensa automaticamente na Transilvânia. E isso é um negócio que não existe lá. Por ter se popularizado muito e ter dado muito dinheiro pra turismo e etc., eles acabam sendo rendidos ao fato do Drácula ser da Transilvânia. Mas em vários tours por lá, eles, tipo, fazem excursões explicando que não tem nada a ver com Vlad Tepes e não tem nada de vampiro na Romênia, que, tipo, tudo um monte de fake news, sabe? Um negócio muito doido. E uma curiosidade também que eu vi nessa edição é que o Vlad Tepes, o doido, o psicopata, que empalou 20 mil pessoas, é visto como um herói na Romênia. Ele é visto como um herói na Romênia. Tipo assim... O cara empalou 20 mil pessoas e ele é visto como herói. Caramba, hein? Caramba, hein? E o pessoal passa um pano desgraçado pra ele, mano. Eu tava lendo a edição assim, eu fiquei... Gente, eu não acredito que vocês estão passando pano pra esse cara, velho. Não é possível. Eles real passam um pano pelo Vlad Tepes. Eu fico assim... Tá bom então. Tá bom então.
Uma coisa que eu achei muito interessante de quebra de expectativa é que a descrição do Drácula na história é assim, grotesca. O Drácula é horroroso. Quando eu disse no começo que o Nosferatu ele é mais fiel ao Drácula, é porque a aparência do Nosferatu é muito próxima ao que o Bram escreveu sobre o Drácula, que eu fiquei muito chocada de ler, porque a gente tá acostumado com um Drácula gostoso, um Drácula charmoso, um Drácula sedutor nas histórias, né, do cinema e etc. E aí o Drácula aqui, ele é simplesmente grotesco. Ele tem monocelha, a sobrancelha grossona. Ele tem a palma da mão peluda. Ele, assim, é muito bizarro. Ele ainda tem mau hálito, entendeu? Ele tem cheiro de morte na boca. E, assim, a descrição dele, tipo, não tem nada a ver com o que o cinema passa pra gente, que eu fiquei, assim, muito chocada. Eu tava lendo e eu simplesmente não conseguia mais imaginar o Drácula gostoso que a gente conhece por causa da descrição, porque assim, ele é horroroso. E outra curiosidade envolvendo o Drácula é que assim, o Bram, ele pegou tanto o livro de vampiro quanto o livro de lobisomem para inspirar o Drácula. O que é muito curioso, porque na nossa mitologia de vampiro, a gente entende que os lobisomens são inimigos naturais dos vampiros, mas nessa história, meio que o Drácula é uma junção de vampiro com lobisomem. Ele se transforma em lobo, ele controla... Tem vários poderes, acho que eu anotei aqui, cadê? Drácula usa de necromancia e comanda todos sob seu jugo. Comanda elementos como tempestade, nevoeiros, trovões e também controla criaturas como ratos, corujas, morcegos, mariposas, raposas e lobos. Aumenta e diminui de tamanho e desaparece em pleno ar. Se transforma também em várias criaturas. Ele se transforma no morcego, que é o que a gente já conhece, mas ele também se transforma em lobo. O que é muito estranho pra gente, né? Porque a gente tem essa mitologia de que vampiros e lobisomens são inimigos, mas meio que o Drácula é uma junção dos dois. Muito doido isso. O sucesso de Drácula foi tão estrondoso que, assim, existem muitos estudiosos que, tipo, dedicam a vida só pra estudar Drácula. E uma das interpretações que eu vi sobre Drácula na edição da Dark Side, né, porque, como eu disse, eu fiquei 4 horas na introdução apenas só pra ver coisas de contexto histórico e etc. E uma interpretação que eu achei muito legal sobre o porquê que o Drácula é um vilão e tão descrito como um vilão é muito pelo fato dele ser um estrangeiro. Existia aquele bagulho da supremacia inglesa, que para eles eram o epicentro da sociedade, eles tinham todo o conhecimento, da tecnologia, era o avanço de tecnologia, da cultura, etc. Então, tudo para eles, fora da Inglaterra, era considerado estrangeiro, era considerado inferior, no sentido de primitivo. E o Drácula é muito estereótipo disso. E o terror no sentido do Drácula é que ele é um estrangeiro que quer ir para a Inglaterra, mas ele quer se passar por inglês. E isso era o maior medo dos ingleses na época. Meio que os outros países fazerem o que a Inglaterra fez com eles, sabe? No sentido de tentar tomar posse. Inclusive, tem uma parte que o Drácula fala sobre ser estrangeiro e sobre ele não gostar de querer, de parecer ser estrangeiro no livro, que é aqui, ó. Segundo ele, um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Não há quem o conheça e, consequentemente, quem se importe com ele. E ele queria continuar sendo um nobre, mesmo indo para outro país e sendo estrangeiro, não tendo o título de nobreza dele, mas ele queria continuar sendo, tipo, se passar por um inglês. E basicamente o terror era justamente isso, porque era um estrangeiro de um lugar primitivo, digamos assim, porque não é tocado pela civilização inglesa, querendo tomar o lugar na Inglaterra. Outra curiosidade, o Bram, ele era apaixonado pelo teatro. Ele era apaixonado pelo teatro. Ele trabalhou muitos anos num teatro em Londres e ele era simplesmente apaixonado. O intuito dele no começo era escrever Drácula para ser uma peça de teatro, não um livro. Inclusive tem rabiscos dele, assim, nessa edição tem imprimido cartas que ele escreveu, rascunhos de Drácula, que ele faz tipo ato 1, ato 2. Ele tava querendo fazer uma peça de teatro. E tem muita referência ao teatro no livro, porque os personagens, eles têm comportamentos muito dramáticos, de tipo se ajoelhar no chão, levantar a mão e gritar, e ter realmente comportamentos teatrais dramáticos. E é um ponto bem legal de ser observado em Drácula. Aqui eu queria muito destacar isso, assim, tipo, eu só queria muito destacar isso porque 2 antropólogos falaram uma coisa sobre Drácula que eu fiquei assim,
O que eles enxergaram em Drácula aqui, pelo amor de Deus? Porque assim, eu não entendi. Mas eles falaram, olha só, eu vou citar isso aqui. O romance já foi descrito por um antropólogo como uma luta de vale-tudo incestuosa, necrófila, sádica, oral e anal. Um dos experts de Drácula vai além. Submetido a minucioso exame, o romance sugere sedução, estupro, necrofilia, pedofilia, incesto, adultério, sexo oral, grupal, menstruação, doença venérea e voyeurismo. Ai, olha, beleza. Alguns aqui eu concordo, entendeu? Porque o mito do negócio do Drácula sobre a doença venérea é que na época tinha muita epidemia de sífilis, né? Que é uma doença sexualmente transmissível, então é uma doença venérea e é uma doença do sangue, digamos assim. E a Luz fica doente sem explicação nenhuma, então pensam muito que é uma doença relacionada a sangue, porque ela fica anêmica e tal, e não sabem que ela tá sendo sugada por um vampiro. Então, beleza, eu consigo entender, mas algumas coisas assim... Eu fiquei... Então, tá bom, então. O que eu vou ler agora? Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou ler agora? Não achei tantas dessas coisas no livro, não. Você tem que, quebrar muita cabeça pra você entender o que é isso na história. Mas, assim, achei interessante trazer aqui, porque eu ri muito quando eu li isso. Aí, uma coisa que eu preciso muito falar aqui. É uma obra de 1897. Inclusive, o Bram ficou 7 anos escrevendo Drácula. Mas, assim, é uma obra antiga pra caralho. Então, assim, tem bastante machismo na história. Óbvio, assim, não tem como, assim, a gente ler um negócio de 1800 e a gente esperar que seja na atual. Mas um negócio que eu achei muito interessante de ser destacado aqui é que tem o começo do feminismo no livro. Eu fiquei muito chocada com referência a feminismo na história, principalmente porque é um cara escrevendo. E as protagonistas femininas dele são muito boas. A Mina, pelo menos, é muito boa. Eu adorei a Mina, assim. A Mina é uma mulher incrível e é realmente um exemplo de feminista. E eu achei isso muito legal, porque é em 1897. Então, assim... Tem um pouquinho da introdução do feminismo, né? Por causa do New Woman e tal. E eu achei isso muito do caralho, entendeu? Porque tem um trechinho em que a Mina e a Lucy estão conversando e elas fazem essa referência a feministas mesmo. E eu fiquei, uma obra de 1897, escrita por um cara que tem personagens femininas fodas, né? Pelo menos até o padrão da época. E, não tem nenhum estereótipo de feminista ruim, sabe? É realmente... Eu achei isso do caralho, entendeu? Eu achei isso muito do caralho. E a Mina, assim, mora no meu coração. Que mulher maravilhosa. Eu fiquei apaixonada. A Lucy, assim... Agora a Mina... e um mito que tem muito no cinema, né? Que Hollywood queria humanizar o Drácula. E um negócio que o Bram deixou muito claro no livro é que o Drácula é um monstro. Tudo que ele faz com ódio, porque ele é um monstro. Ele é uma criatura desprezível, ele despreza a humanidade. Ele tá nem aí pros humanos. E isso é um negócio que no livro é muito marcado. Então, assim, não tem nada em Drácula falando que a Mina é a reencarnação do amor da vida dele e que por isso ele odeia, se renegou a Deus, e que não tem nada disso no livro. O Drácula simplesmente é um vampiro, não tem as origens do fato dele ser um vampiro, não tem mostrando como ele se transformou e não tem mostrando ele sendo humano. Ele não gosta de ninguém, ele não ama ninguém, ele é um monstro, entendeu? Ele não é o vampiro que Hollywood criou, né? Não é o vampiro lá que gosta da reencarnação da Mina e que por isso vai atrás da Mina. Não tem isso, entendeu? É coisa de Hollywood pra deixar Drácula humano. Humanizar o monstro, mas não tem isso, tá? Ele é um monstro. Uma coisa que eu queria deixar destacado também, vai ser muitas observações ao longo do vídeo, hein? Vai ser finalmente um vídeo grande meu, hein? Tava com saudade de gravar um vídeo grande. Mas enfim, outra coisa que eu queria deixar destacado aqui é a forma como os personagens são emocionados. Isso, assim, eu acho que é mais uma quebra de época mesmo, assim. É como se fosse um choque de cultura, mas é um choque de cultura de época pra mim. Porque, assim, tem um personagem, acaba de conhecer o outro, literalmente 5 minutos, e já declara, porque eu sou fiel a você, porque a gente é muito amigo, a gente vai ser muito amigo, eu dou a minha vida por você. Assim,
assim, 5 minutos, calma aí, vamos calmar com essa emoção? Não sei se é porque naquela época as pessoas não eram filhas da puta, que tipo, as pessoas eram confiáveis naquela época, eu não sei. Eu sei que hoje em dia isso não existe, né? Hoje em dia a gente não confia em ninguém. E é bizarro eu me deparar com isso, porque os personagens são muito emocionados, véi. Tipo, quando o Van Helsing vai conhecer a Mina, e a mulher, assim, não fala muita coisa, e entrega o diário pra ele, ele fica assim, oh meu Deus, eu vou proteger você com a minha vida, eu sou o seu leal e não sei o que. Tipo, calma aí, você acabou de conhecer a mulher, entendeu? Você não tem que ser leal a ninguém, você acabou de conhecer a mulher. E assim, essa emoção em todos os personagens, que eu fiquei assim, você acabou de conhecer a pessoa, então tá bom, então. É engraçado, de certa forma, porque é um choque de cultura, só que é de época. E aí você fica meio assim, eita, o que tá acontecendo aqui? Por que são tão superficiais as relações das pessoas aqui? Mas eu não sei se é um negócio de época mesmo ou foi a emoção do Bran, mas enfim, eu achei isso interessante de ser destacado. A construção dos personagens em Drácula eu achei interessante. Os personagens, né? Tem o Jonathan Harker no começo, aí depois do Jonathan Harker é um diário de bordo sobre o trajeto do Drácula da Transilvânia até a Inglaterra de barco. Depois tem os diários da Mina, que é na esposa do Jonathan Harker. Depois tem diários da Lucy, tem diários do Dr. Seward, que ele é um dos pretendentes da Lucy. A Lucy tem 3 pretendentes aqui e todos são amigos. Achei a talaricagem incrível nesse livro. Temos alguns registros do Van Helsing também, mas assim, é bem completa a caracterização dos personagens. Agora, o negócio que me deixou meio incomodada é que o livro é um pouquinho arrastado em algumas partes, porque é muito detalhado, assim, tipo, a parte do Jonathan Harker, ele fala assim, porque eu fui jantar tantas horas e tantos minutos da noite, eu comi isso, isso e isso, e fui pra cama a tal horário e fiz isso, isso e isso, tipo, ele é realmente muito detalhista. A Mina também e o Seward muito mais. E outra coisa que me deixou um pouquinho incomodada é a forma como a construção do Van Helsing foi feita. Porque o Van Helsing, ele é um professor, só que ele é estrangeiro também. Só que ele não é um estrangeiro que quer entrar dentro da Inglaterra e ser parte da Inglaterra e tomar a Inglaterra pra si. Não. Ele fala com um sotaque muito, muito puxado. E isso é descrito no livro, só que assim, me incomoda. A descrição de como ele fala parece a descrição que fizeram há muitos anos atrás de um índio, sabe? Mim falar assim, essa concepção bem preconceituosa de um estrangeiro falando outra língua é o estereótipo que tem no Van Helsing. E isso me deixou um pouquinho incomodada. A forma como ele fala parecendo um índio estereotipado de antigamente, sabe? Isso me deixou um pouquinho incomodada. E o Van Helsing fala bastante nesse livro, então deu uma pegada assim. E o final da história é bem arrastado, assim. Tipo, eu li e eu falo, meu Deus, cadê o final? Onde é que está? Por favor, adianta isso aqui, porque beleza, já entendi que vocês estão atrás do Drácula, mas cadê o Drácula? Vão atrás do Drácula logo, parem de enrolar, por favor. Porque o final é muito a carga dramática pra irem atrás do Drácula, e aí tem muitas questões emocionais envolvidas de tipo, oh meu Deus, será que a gente vai conseguir? Mas assim, são capítulos assim, e você fica assim, tá bom, eu já entendi que você tá com pânico, porque o Drácula, oh meu Deus, ok, mas tá, cadê o final? Então eu senti um pouquinho de arrastamento no final, mas só um pouquinho. Nada que, oh meu Deus, mas assim, eu senti um pouquinho. Isso é a questão do Van Helsing, vão me deixar dar 5 estrelas pra esse livro. Mas assim, por pouco mesmo, por muito pouco, mas é só por causa disso. No final, tem todas as adaptações de Drácula, tem falando sobre tudo detalhadamente, tipo, detalhadamente. Fala muito, inclusive, sobre a adaptação que é conhecida aqui na Netflix, né, o Drácula de Bram Stoker. No final tem foto dos atores, tem foto das adaptações, e eu achei bem legal, assim, dessa edição trazer o cinema também, porque o Drácula se popularizou muito por causa do cinema, e eu achei muito legal essa edição trazer essas coisas. Eu não vou dizer exatamente tudo de Drácula, eu não tô dizendo nada de spoiler aqui, eu só tô dizendo sobre a mitologia, tá? Tipo, não tô dizendo nada de spoiler em referente à história Drácula. Eu tô dando spoiler um pouco sobre a edição, mas assim, não tô dando spoiler sobre a história, até porque eu não tô contando muita coisa. Mas é isso, eu não vou falar mais muita coisa, eu não vou dizer exatamente como a transformação aqui é feita, porque é muito, a gente meio que já conhece, assim.
Tem bastante coisa sobre a Drácula aqui que eu ainda também não falei e não pretendo falar, porque acho que é muita coisa, vai ficar um vídeo muito extenso. Mas é isso, assim, a história é basicamente isso, e tem bastante coisas dessa edição que eu não falei, que é envolto sobre a construção do Drácula, que é muito legal e vale muito a pena ser lido. Uma coisa que eu queria falar um pouco sobre a adaptação mesmo do filme, que é falando sobre o filme. Uma coisa que me deixou um pouco incomodada nessa adaptação é que colocaram a Lucy como uma puta. E assim, eu meio que entendi porque eles fazem uma referência à doença venérea, né? Esse negócio de sexo e tal, o negócio do sangue, doença do sangue. Ela tá, né, se transformando em vampiro por causa do Drácula e tal. Mas assim, a construção da personagem na adaptação me deixou um pouco desconfortável. Na verdade, todo esse romance envolvendo a Mina e o Drácula me deixou desconfortável. Mas assim, a construção da Lucy como uma puta me deixou um pouco desconfortável. Muito desconfortável. Isso eu não terminei de assistir a adaptação, não. Eu pensei em assistir a adaptação pra falar sobre ela aqui no vídeo também, mas eu não consegui terminar porque é muito viajada. Ah, eu já ia esquecer. Essa edição também traz um conto extra que o Bram meio que ele ia deixar O Hóspede do Drácula, que é um conto separado na edição original, mas ele simplesmente descartou. Era um conto que ele estava produzindo, mas assim, que ele viu que não precisava tanto na história, ele descartou. Mas a edição dessa Dark Side, ele traz o conto no final. Eu achei bem legal, inclusive, terem trazido esse conto no final, porque é meio que uma história separada, mas aqui tem, então eu achei bem legal isso. E, enfim, essa edição é muito completa, muito completa. Eu amei ler esse livro. A escrita do Bram Stoker é muito boa. A minha nota pro livro é 4,5, só por causa do final arrastado e por causa do estereótipo de estrangeiro do Van Helsing, que realmente me deixou incomodada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like e se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse. Esse foi um vídeo longo que eu tava com saudade de trazer. E olha só, sem spoiler. Tipo, o que tá acontecendo comigo? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.